associada a uma contenção. Então, que a gente tinha muito o tipo, se a gente quiser, obsessivo, a analidade, e em termos psicológicos, em termos psíquicos, né, o mecanismo mais atuante seria o da repressão, da contenção. Né? Temos que poupar, temos que guardar. Né? E quando chega a modernidade, mais uma vez, essa questão da economia produziu bastante. Precisamos consumir. Então, precisamos abrir o mercado, precisamos trazer essas pessoas produtivas para o consumo. Se pensarmos, por exemplo, só voltando um pouco mais, né, a abolição da escravatura tinha esse componente econômico, não tinha nada de humanista, né? Precisava que aquelas pessoas consumissem. Então, deu-se a liberdade, vamos dar salário, né? E as pessoas, então, agora, os ex-escravos têm dinheiro e agora eles podem consumir, é disso que se trata. A coisa tem que girar. Né? Então, trazendo isso para a modernidade, né, e pensando qual seria o tipo ideal para essa sociedade do consumo. Né? Eu penso assim, em termos de uma, vamos dizer, de uma caracterização, de uma caracterologia do indivíduo contemporâneo, é um indivíduo oral, fixado na oralidade, que consome, né, e que faz toda essa máquina girar. Né? Então, a característica, vamos dizer assim, incentivada, né, é essa coisa do consumo imediato, do autoconsumo, da impulsividade. Né? Você vai lá, você quer, você passa o cartão e faz. Né? Você quer um bem de consumo, você pega na internet, em 2 segundos você fez o pedido, comprou, enfim. Né? Então, estava pensando muito nessa questão, né, da oralidade, da fixação, portanto, de um prazer, né, que, por estar fixado na oralidade, por ser parcial, né, existe, a pessoa fica banhada nisso. Ela fica, vamos dizer, dopada nisso. Né? Estamos numa época das drogas, né? Droga e oralidade, estamos na época do imediatismo, né? Estamos na época da impulsividade. Né? Portanto, eu fico me perguntando se o modelo, né, do século XIX, XX, aí, da produtividade, não era o modelo da retenção, o que então, vamos dizer, havia toda a repressão que impedia das pessoas atingirem a maturidade, vamos chamar assim, sexual genital, atingirem uma genitalidade madura. Né? E agora, vamos chamar assim, o mecanismo de contenção é exatamente o mecanismo de liberação, que as pessoas ficam na oralidade e não caminham para atingir a maturidade, que seria essa questão, né, da relação. Se nós pensarmos em termos relacional, né, na oralidade nós temos muito a questão da pulsão parcial de um prazer de órgão, de um prazer, como diria o Freud, lá, perverso polimorfo, né, mas que fica muito mais centrado, né, na satisfação da própria pulsão e não na satisfação da relação. Então, eu pensaria isso, né, em termos de ficarmos na oralidade. E aí, estamos pensando nesse sentido, né, que eu coloco aí para a gente dialogar, para te perguntar, porque eu sei que você estudou bastante, fez um trabalho em cima do caráter impulsivo, né, de ver o quanto, perdão, esse primeiro trabalho do Reich, o primeiro livro do Reich que a Maia traduziu agora para o português, né, o caráter impulsivo, de 1925. Ele já está falando desse tipo impulsivo, né? E o quanto nós podemos aproximar esse caráter impulsivo, né, tanto do borderline como do caráter perverso. Tem germes ali no Reich, no caráter impulsivo, né, dessas, vamos chamar de patologias aí, né, contemporâneas, que são o borderline e a perversão. Né? E, nesse sentido, pensando nessa produção também, Paulo, isso que você tocou, que é uma coisa importantíssima, né, que na época do Reich, a família
funcionava como um filtro muito forte, né, entre os valores sociais, culturais e morais e a criança, né? A criança era formada naqueles valores dentro de uma família, a criança só ia, vamos dizer, para a escolinha com 5, 6 anos, já estava praticamente com caráter formado. Além do que, a gente vê que até a época de virada aí do século XIX, século XX, até muito século XX, os valores eram muito hegemônicos, né? Existe todo um questionamento dos valores que vai começar na época de ouro, né, com cultura de Weimar, lá dos anos 20, né? Toda uma revolução cultural que vai ser um pouco sufocada pelas duas grandes guerras, né? Tivemos um retrocesso incrível, né? E depois que vai ser retomado justamente nos anos 60. Então, vai ter uma crise de valores, crise no sentido de conflitos, né? Não de coisa ruim. E com toda essa revolução da tecnologia e os meios de comunicação, como a família, né, deixa de ser esse filtro muito forte, quer dizer, ele começa a ser vazado pelos meios de comunicação, de televisão e agora de internet, né? A criança está mais exposta, insisto, sem juízo de valor, a variados valores, né? Então, a gente vê a criança podendo escolher modelos de identificação além de pai e mãe, além dela ir para as escolas, berçários mais cedo, né? E o enfraquecimento dessas figuras parentais, né? E que nas crises que a gente está vendo, quer dizer, os adultos não sabem como educar, né? Que valores transmitir. Então, uma coisa para pensar também, né? Na época do Reich, lá, como a família era um filtro importante e como esse filtro passou hoje para outro lugar, né? Então, de a gente pensar nesse sentido, mais uma vez, né, da questão do caráter impulsivo, se ele não é nem bom nem ruim, mas se ele não é necessário, se não é um reflexo dessa cultura que a gente vive e necessário justamente para ela seguir girando, que é o que a gente está vivendo, enfim. Bom, Cláudio, acho que é assim, o Cláudio, a leitura que você fez do que eu falei e tal, acho que é perfeita, né? O que vamos dizer, o que eu vou pensar a partir das suas colocações? Eu acho que assim, um recado para o campo reichiano é a gente, digamos assim, não repetir o Reich. Deixa eu explicar essa ideia. O Reich produziu uma obra e uma técnica terapêutica, considerando a análise do caráter, muito centrado numa estrutura montada para a contenção e para a impossibilidade de sair da contenção. Não é a contenção como uma liberdade de você poder conter e não conter quando tendo liberdade para fazer isso, mas a impossibilidade de sair do padrão da contenção. Bom, considerando que a atualidade, a personalidade ideal associada, vinculada a esse padrão de consumo, né, essa infraestrutura gerando na superestrutura esse tipo psicológico, se a gente repetir o estilo ou a tendência que os textos do Reich nos suscitam, a gente vai estar trabalhando, favorecendo, vamos dizer, a expressão, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Todo o campo da educação tem apontado a necessidade de que o adulto ocupe o seu espaço. Entende? Na crítica ao autoritarismo, essa crítica tem que ser tomada com muito cuidado, senão a gente acaba não tendo figuras de referência, figuras com posições, com modelos e tal. E a família perdendo esse espaço de modelo e de referência,
a criança está submetida diretamente às injunções, à dominação social, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Como consequência disso, né? Como consequência é saber, vamos dizer, apreender o modelo reichiano e saber utilizá-lo de maneira fazendo uma contraprodução a essa tendência atual, que eu concordo, na linha da impulsividade, na linha da oralidade e todo esse campo de voracidade, né, de descarte, de não permanência das coisas e tal, né? Então, pensando, digamos, a curva orgástica, o Reich fala da contenção e do relaxamento, e não só do relaxamento, né? Então, acho que é possível ter uma leitura do Reich, pegando a estrutura do seu pensamento e adaptando aos dias atuais, para você não favorecer a dominação, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é isso. Uma outra coisa que eu tenho visto muito é principalmente no mundo do trabalho, no universo do trabalho, um discurso da flexibilidade. Então, é a flexibilidade. Digamos o seguinte: as empresas pegam e mudam a pessoa. Hoje você está aqui, amanhã você está na China, hoje você faz esse serviço, amanhã você faz aquele outro e tal, tal. E sem assim, levar em conta a vinculação da pessoa com o trabalho, a sua identidade e tal. Tem um livro de um autor importante, que é o Séné, que chama A Corrosão do Caráter. A corrosão do caráter aponta a isso. E esse discurso da flexibilidade, que estava adaptado a uma estrutura rígida, que não mudava e que aí fazia sentido, é cooptado pela atualidade, no sentido de que, se você não topa, ou você não topa, a culpa é você. Você é um rígido, você não está flexível e tal, e a empresa pode mexer com você e tal, né? Então, são perigos que a gente do campo reichiano acaba estando inserido nesses perigos, se a gente repetir algumas coisas que estavam sintonizadas com uma época e que não estão sintonizadas. Então, a ideia é utilizar de forma inteligente, de forma a apreender o pensamento e aí utilizar de forma inteligente aos dias atuais, né? E quanto à questão da impulsividade, a oralidade, eu concordo. A estrutura que favorece é essa, né? E as técnicas, a adaptação das técnicas, o contexto de formação tem que ser num sentido de evitar isso, né? Que é uma tarefa muito difícil. Agora, tem exemplos do Reich. Você estava falando, eu lembrei de a Ilse Reich conta isso naquele livro, Uma Biografia Pessoal, que ela conta a vida dela com o marido, né, com o Reich e o Peter, e ela fala que eles foram lá em Orgonon, na fazenda, eles foram fazer um passeio e tal, e o menino ficou na casa. O menino ficou na casa, e quando eles voltaram, ele tinha riscado, o Peter, criança, tinha riscado lá as paredes, umas paredes lá e tal, né? E o Reich pegou e pediu para ele, mandou que ele pudesse riscar, fazer as coisas dele lá numa determinada parede, numa parte da casa, né? Eu acho que ali ficou isso assim para mim muito interessante. Quer dizer, como você conseguir ao mesmo tempo, sem cercear uma expressão e tal, mas colocando dentro do social, dando limite, dando um contexto e tal. Essa negociação que é cotidiana, que é difícil, que é o dia a dia da educação, mas não é nem o abandono e a negligência, o pode tudo, que é ocupar um lugar, muitas vezes difícil, de autoridade, mas sem cercear também essa vida que está presente nessas ações, né? Acho que é isso.
Acho que o sentido geral assim é esse, né? Cada ponto que você levantou aí teria que pegar mais, assim. Mas eu concordo com essa leitura e acho que o sentido é esse, né? É não fazer uma leitura burra no sentido de ler e aplicar, porque o contexto mudou e digamos, hoje é revolucionário, seria revolucionário. É revolucionário você sentar do lado do teu filho, assistindo um programa de televisão e conversar sobre aquilo que está aparecendo, né? Porque senão a gente é cooptado a todos os merchandisings, a consumir essa coisa voraz e tal, e que não resolve o problema de ninguém, entende isso? É um cachorro correndo atrás do próprio rabo e que não resolve as coisas, né? Diria assim para pensar. Então, bom dia. Vamos ver, tem que falar alguma coisa inteligente aqui, né? Depois de tantas coisas assim, né? É uma responsa assim, né? Nossa, tem que, né, falar alguma coisa impressionante de preferência, mas não é uma mesa com 3 doutores assim, citando livros, né? Não é fácil, mas vou tentar aqui entreter vocês e falar alguma coisa que preste assim, né? Mas é duro, né? Não é fácil assim. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, né, de comentários gerais, o Paulo falou da bioanálise. Eu fiquei pensando, será que no futuro a gente vai ter 4 bios, né? Ou se todos nós vamos nos tornar bioanalistas, talvez seja, na evolução seria essa, né? Em vez de 3 bios, vai ter uma bio só, que é a bioanálise, a gente acaba se misturando, porque na verdade é muito mais parecido do que diferente, né? A gente vai com esses diálogos vai vendo que, na verdade, olha, né, talvez faça mais sentido fundar uma escola de bioanálise e pronto, né, com especializações um pouco para cá, um pouco para lá, mas acho que talvez o futuro seja esse mesmo, né? E além, assim, né, são 3 doutores falando de sexo, né, que não é um assunto, né, bacana, rachando na gema, assim, né? Mas vamos lá, então, pegando, né, coisas que a gente pensou, porque eu participei até dessa mesa que o Paulo falou, né, do Congresso Bioenergética e tal, e uma coisa que chama atenção, né, quer dizer, a gente tinha uma repressão sexual muito grande, né, acho que todo mundo aqui um pouco mais velho pegou ainda uma onda, né, do negócio feio, né, não pode isso, não pode aquilo, tal, não sei o quê, né. A homossexualidade, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 12 anos, vestia uma camisa vermelha, era quase meio viado, assim, né? Falando, não, homem é cinza, marrom e, né, azul no máximo. Né? Hoje pode usar uma camisa vermelha, bem, né? Olha, né, uma coisa até rosa, né? Então era uma repressão muito intensa, né? Eu lembro de um tempo que eu era médico, né? Chegou um rapaz para mim, né? Eu trabalhava numa empresa, médico da firma e tal. Chegou um operário, falou, ele tudo meio agoniado e tal, né? Eu falei, o que você tem? Ele falou, doutor, eu acho que eu sou viado. Assim. Eu falei, não, mas o que é isso, né? O que aconteceu? Eu falei, não, eu fui transar com a moça e não consegui ter uma ereção, acho que eu sou viado. Eu falei, calma, né? Peraí, né? Não é assim o negócio. Ele falou, se eu não tiver uma ereção com qualquer mulher, porque eu sou gay, porque um homem de verdade tem que, né, funcionar. Então era uma coisa assim muito intensa, né, muito idiota, assim, né, até a gente pode falar, porque eram padrões muito rígidos, né, de repressão. Isso pode, isso não pode. Né, então, e o Reich traz, como o Paulo falou, desde os anos 30, né, uma crítica a tudo isso, aos anos 20, sei lá. Tem que ser mais liberal, tem que poder fazer coisas, né, tem que soltar. Então isso foi muito bacana, né? Quer dizer, essa revolução, tanto que ele foi perseguido, né? Em todo lugar que ele andou, né? Campanhas difamatórias e o Senhor Orgasmo, tem tudo isso, né? Tem toda uma coisa, né? Que depois, né? Com o Master Jones ficou normal, falou, olha, claro, você precisa, né? O relatório Kinsey, toda aquela coisa, olha, existe, o sexo existe, as pessoas fazem sexo, né? Na verdade, é uma tremenda hipocrisia. Eu lembro também, por exemplo, né? Sei lá, em algum momento da minha infância eu sabia que existia o sexo, mas era uma coisa meio suja, meio escondida, né? Os moleques contavam, né, para se masturbar. Daí um dia, né, cruzei as informações e falei, olha, as pessoas nascem a partir do sexo. Eu falei, como assim, né? A dona Maricota, o seu Zezinho, o vizinho, todo mundo faz sexo, né? Eu fiquei chocado com aquilo, porque para mim era uma coisa só os moleques mais pervertidos que faziam, né? Toda a sociedade faz e ninguém comenta isso. Falei, como assim, né?
Mas todo mundo, né, o pai, né, as pessoas mais sérias, o juiz, né, o papai e a mamãe, todo mundo, eu falei, nossa, e ninguém fala disso, né? Então é um clima assim, né, muito esquisito, né? E graças, né, a todos esses autores como Reich, que ufa, né? Então, nos anos 60 foi aquela beleza, né? Surgiu a pílula. Então, olha, não precisa, né, ter medo de engravidar, já tem um recurso para isso. Surgiram remédios para sífilis, gonorreia e outras doenças. Então, você pode transar, se tiver doença, você cura, né? Depois, com AIDS, ficou mais complicado, mas agora, né, já está surgindo remédios. Então, foi uma época que foi um alívio, né? Um alívio imenso, assim, falar, puxa, né? Você pode, né, transar e as pessoas sempre transaram, na verdade é isso, né? Não é que não podia, as pessoas sempre faziam escondido, com culpa, sofrendo, né? Cheio de perversões, porque era uma coisa meio esmagada, né? Poder fazer as claras, né? Então, realmente foi uma enorme contribuição, né? Aí vem um tema né, que não foi mencionado ainda, que eu quero trazer, que é o tema da utopia. O Reich, quando falar em liberação sexual, ele falou, olha, o grande problema da humanidade, vamos dizer, na área psicológica, é a repressão sexual. Né, todo o esteio do fascismo, da opressão, né, da exploração do homem pelo homem, vem porque, né, com a repressão sexual, você faz as pessoas ficarem, né, conformadas, resignadas, e com isso é possível uma exploração, escravização e tudo mais. Né? E na tese dele, né, principalmente no Psicologia de Fascismo e outros, bom, se liberar a sexualidade, vai vir um socialismo, vai vir uma revolução e né, ou democracia do trabalho, como ele falou depois, e todos nós seremos felizes. Esse é o ponto que engasga para a humanidade ser feliz, se liberar. E o que aconteceu? Foi uma delícia, né, essa liberação sexual. Quem viveu, né, esse período entre o começo da pílula e o começo da AIDS, né, esse foi um período de uma farra bacana, assim, né, se transava muito, assim, né, e era bom, e era divertido e tal, né. Depois ficou, opa, né? É mais complicado. A AIDS já assustou muito. Mas não veio a tal revolução, não chegou o socialismo, né? Tudo liberou, as pessoas transam ali e falavam, cadê, né? Aquela tese reichiana de que ia ter uma sociedade livre, que as pessoas iam ser mais fraternas. Não aconteceu essa coisa que estão falando, né? Do consumismo, do narcisismo. Então o sexo virou um objeto de consumo, né? Você tem sex shops, você tem né, drogas, né, como Viagra, que usam para isso. Você tem motéis, né, super sofisticados. Você tem 1000 produtos, né, de cosméticos, perfumes e camisinhas sofisticadas com gosto disso, daquilo. Quer dizer, entrou na roda do consumo. Né? As pessoas também, em vez de elas ficarem mais soltas sexualmente, agora tem uma tensão. Eu tenho que ser atraente, né? No mercado sexual, se você não é atraente, está fora. Você baixou muito, perdeu pontos, né? Você tem que, né, ter um seio de um tamanho X, uma bunda de um tamanho Y, né? Tem que ter um pênis grande, você tem que, né? Porque tem regras para você se comportar, né? A performance, né? Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o desempenho. Será que eu impressionei bem o outro, né? Será que ele me achou gostoso, né? Será que ele me achou gostosa? Sei lá. É uma pressão, né? Você não está solto, né? É muito raro, né, ver as pessoas soltas e curtindo o amor e o sexo de um jeito mais suave, mais, enfim, relacional mesmo, né? Quase que o sexo deixou de ser uma relação. A gente fala em relação sexual, mas né, a relação caiu e o sexo ficou uma coisa de desempenho, né? De olha como eu sou gostoso, olha como eu sou atraente, olha como eu sou desejável, né? Ficou uma tensão que polui, né? Então, falou, olha, a velha tese reichiana era isso, de que a gente ia, né, liberar o sexo e ia ficar tudo bacana. E melhorou muito, sem dúvida, né? Ninguém quer voltar naqueles velhos tempos, né? Como o Paulo falou aí do patriarcado repressivo, olha, não pode isso, não pode aquilo, tem um casamento é para sempre. E se você, né, sair do casamento, vai dar uma culpa enorme, porque Deus, não sei o que tal. Mas, de alguma maneira, a gente está com um outro estado, né, que a gente está difícil de entender, porque aquela velha teoria reichiana ela se aplicava muito bem para aquele estado, né, dos anos 20 e 30, que era basicamente repressivo. Então, foi, né, um grande avanço, como eu falei, os mapas, né, de entendimento do que acontece, foi um grande mapa que ele ofereceu para a gente. Falou, olha, isso é ruim, isso atrapalha, isso dá neurose, isso dá perversão e culpa, e temos que acabar com isso. E realmente foi, né, um dos grandes ideólogos desse movimento, mas isso foi engolfado por, né, não acabou o capitalismo, ele só foi para, né, a sociedade de consumo, e o sexo virou essa coisa, né, mais uma mercadoria, né, que tem então cosméticos, tem roupas adequadas, tem as lingeries que, né, as pessoas usam para ser mais sexuais, tem os
os perfumes mais sensuais, os cortes de cabelo mais sensuais. Então, o sexo virou até uma vitrine, né? Ele deixou de ser escondido e passou a ser exibido, né? Os decotes, as academias, por exemplo, eu vou na academia, eu fico impressionado, né? Com os glúteos que as pessoas trabalham, né? É uma coisa, eu falo, nossa, mas que volume, assim, né? Impressionante, não é? E as pessoas trabalham, vejo as pessoas lá malhando para ter uma bunda grande, para, né, para se impressionar. E às vezes não é nem para transar, é mais para ser desejável, né? Se fosse para transar, ainda bacana, né? Mas é para impressionar favoravelmente a plateia, assim. Então, né, a pergunta que eu faria para o Paulo, assim, ainda vale aquela história da psicologia de massas do fascismo, né, de que se liberar a sexualidade vai ter uma revolução e vai ter um socialismo, alguma coisa, ou não, né? Ou a gente tem que criar uma nova teoria porque é um novo tempo, né? Essa sexualidade atual, né? Esse pensamento reichiano, a gente vê que tem uma mistura, né? Eu atendo pacientes que estão vivendo nos anos 20 e 30, né? Aquele esquema de repressão sexual, pais autoritários, de inibição, culpa, quando pensa em sexo. Então, tem pacientes que esse modelo reichiano ainda, né, funciona muito bem, mas tem uns outros que já superaram isso, não pensam em repressão, né? Tem, por exemplo, os gays atualmente, né, antigamente, quando eu comecei, sei lá, nos anos 80, aí vinha muito gay culpado por ser gay e sofrendo. Hoje em dia vem um monte de gay, mas eles têm outros temas, ninguém mais fica tão preocupado por ser gay, porque já está tão aceito, né? Então, por toda essa liberação, será que talvez a gente precise de uma outra teoria, ou a teoria reichiana ainda serve? Então, são essas perguntas que eu faria para o Paulo aí, tá? Para a gente ir para a plateia também, né, se quiserem discutir, tá? Então, Paulo. Tá. Então é isso aí. Do jeito tem um tempo que vai ter agora, não tem coisa em seguida. Restaurante. Pessoal, eles pediram para eu responder sucintamente. Deixa eu pensar. Bom, Ricardo, eu acho que essa mesa tá assim, aparecendo questões muito importantes, né? Isso que você afirmou realmente a atualidade é esta, né? O que tem sido falado é assim, saímos da moral da contenção, da vergonha, da culpa, para a moral da estética. É muito complicado isso, porque a moral da estética, ela não tem cara de moral. Você está numa prisão e você não sabe que você está nessa prisão. Entende? Então, essa exigência de um corpo perfeito, como se isso fosse passaporte para uma sexualidade satisfatória, é uma gozação isso. É uma gozação, isso não indica nada de passaporte para uma vida amorosa satisfatória e tal, né?